Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães em que falamos, durante este período da pandemia da Covid-19, falamos com profissionais de saúde, tentando perceber um pouco melhor o que é esta pandemia da Covid e como lidar com ela. Falamos também com profissionais de diferentes áreas e falamos também com elementos da vida política ativa vimaranense e não só. O convidado de hoje é Nuno Vieira e Brito. É atualmente o presidente da Conselhia do CDS-PP, do CDS do Partido Popular. Antes de iniciarmos a conversa, entretanto, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube. Lá encontram todas as edições do Em Casa à Conversa, do Mais Guimarães, todas as edições que fizemos durante este período da pandemia da Covid-19. Convido-os também a seguirem-nos na nossa página no Facebook e a atualidade guimaranense, como habitualmente em maisguimarães.pt. E depois desta longa introdução, vamos conversar um pouco. Nuno Vieira e Brito, obrigado pela disponibilidade em conversar connosco. Como é que esta pandemia está a afetar a vida do Dr. Nuno Vieira e Brito? Como é que se sente neste momento de intranquilidade coletiva? Olha, muito boa noite, cumprimentá-lo e agradecer-lhe este convite e dizer desde logo que a resposta é direta, por dizer que teria muito mais gosto em ter esta conversa consigo em minha casa, coisa que a pandemia não se está a deixar e, portanto, é desde logo um constrangimento que nós temos da própria pandemia do que propriamente estarmos a falar aqui numa plataforma no Zoom, que apesar de ser importante e nos resolver alguns dos problemas, não é a mesma coisa que o contacto interativo necessário que temos de ter no contacto pessoal. E, portanto, esta é desde logo a resposta imediata e direta, mas neste contexto da pandemia afetou-me pessoalmente e apenas como um elemento da sociedade de uma forma notória. Por um lado, porque sou consultor do Banco Mundial, estava em Angola quando se fecharam as fronteiras e, portanto, vim rapidamente embora nos últimos aviões para que conseguisse regressar cá e, portanto, fazer em teletrabalho o apoio que estava a fazer para o Ministério da Agricultura de Angola, mas simultaneamente também, como sou docente do ensino superior, portanto, passei a ter a minha atividade ligada ao Zoom, que nos obriga a muito mais, por um lado porque a captação da atenção é muito mais relevante e, por outro lado, também porque deixamos de ter o conceito de tempo, ou seja, quer nós, quer os alunos, mas mais os alunos, acham que a qualquer hora e a qualquer momento podem fazer perguntas aos professores, não há este constrangimento físico do momento da aula ou do momento do atendimento, há agora um novo outro conceito de horário e, portanto, necessariamente temos uma outra disponibilidade e uma outra interatividade que temos sob esta perspectiva de oportunidade e de forma de lidar com o ensino, e neste caso com o ensino superior. Perde-se muito, porque há muita das dúvidas e da interação que é fundamental em determinados cursos, em determinadas áreas, portanto, isso é notório, mas é evidente que é uma alternativa também para determinadas funções que, aliás, eu, sendo coordenador de um mestrado, já o tinha proposto também para ser de forma digital, é também uma forma também de alargarmos o conhecimento a um âmbito mais largo. E, portanto, isto é sobre a forma profissional. Sobre a forma pessoal, obriga-me a estar mais em casa, não é um problema muito grande, de facto, não tenho, não me está a fazer nenhum problema sob o ponto de vista mental. Obriga-me a estar mais em casa e obriga-me, de facto, também a trabalhar bastante mais. Sob o ponto de vista ainda profissional, permitiu-me recuperar um conjunto de trabalhos e artigos científicos para publicar em revistas internacionais e, portanto, recuperei um pouco do meu tempo também neste período de pandemia, nesta situação. Preocupações imensas. Tenho filhos médicos, um deles estava na unidade de Covid em Lisboa e mantém-se em Lisboa, portanto, é uma preocupação constante e relevante. Na fase inicial da pandemia, não estavam devidamente suportados sobre material
sanitário que os pudesse proteger e, portanto, eu próprio, com algumas diligências pessoais e de amigos, consegui fornecer algum equipamento para ele e para alguns colegas do Hospital Santa Maria em Lisboa. Deixei de ter a visita regular desses meus filhos pela questão de estarem, digamos assim, com o período de quarentena dos 14 dias e, portanto, sob o ponto de vista pessoal, também me afetou nesta perspectiva. Sob o ponto de vista social, a preocupação é imensa. É imensa porque eu acho que nós temos uma sociedade muito frágil, que ainda não recuperou de crises anteriores, e é uma sociedade muito frágil, nomeadamente naqueles que têm ainda vencimentos demasiado baixos. E quando eu falo nos demasiado baixos, não falo obviamente só no ordenado mínimo, porque acho que este ordenado mínimo não é adequado e não é próprio já para uma sociedade civilizada, deveríamos classificar a nossa, mas também falo para os jovens que acabam as licenciaturas e os mestrados e têm vencimentos muito inferiores àquilo que deviam ser os relativos à necessidade da própria mobilidade social, que tem a ver com o próprio conhecimento. E, portanto, nós estamos numa sociedade socialmente frágil, que não augura bons tempos nos próximos anos, mesmo perante esta quantidade muito grande de dinheiro. Já passei por várias décadas de muito dinheiro, a entrada na União Europeia, o dinheiro da Troika, etc, etc. Portanto, já passei por várias fases de muito dinheiro em que, de facto, não houve reestruturação da sociedade. E, por outro lado, também me preocupa a fragilidade e, às vezes, a forma como se olha para os mais séniores de uma forma displicente, pensando que, de facto, este é um vírus que veio atacar alguma faixa etária que é mais fragilizada e que é quase uma situação de desequilíbrio social e ético que me preocupou muito na fase inicial, quando se dizia que não havia, digamos assim, possibilidade de suportar todos os nossos doentes e, portanto, teríamos que fazer seleção. Isso incomodou muito sob o ponto de vista ético, porque acho que, de facto, não somos nós que devemos ter o direito de escolher. E, de facto, quando vai uma sociedade neste tipo, acho que já é uma sociedade que tem que repensar os seus fundamentos. Deduzo pelas palavras de Nuno que lançar dinheiro para cima desta pandemia, digamos assim, os 45 mil milhões de euros que estão previstos de apoio internacional, possa não ser suficiente para que Portugal consiga gerir, de alguma forma, esta crise económica que nós vamos atravessar durante os próximos meses ou anos. O que é que seria necessário, em termos estruturais, fazer na visão do Nuno Vieira Brito para que Portugal consiga sair desta pandemia, se ela não se multiplicar, digamos, nos próximos tempos e se não se arrastar demasiado? O dinheiro necessariamente é importante para conseguirmos resolver um conjunto de problemas que são estruturais e que devemos mudá-lo, mas fundamentalmente nós devemos avaliar a nossa tipologia de sociedade e devemos avaliar o que é que nós pretendemos desta tipologia de sociedade, do seu ponto de vista de economia e também do seu ponto de vista de desenvolvimento. Criámos uma sociedade muito dependente do exterior. Basicamente, suportámos por questões económicas, obviamente, e por uma globalização que é inevitável e que nós não vamos contrariar, suportámos muito em questões em que era mais barato ou é mais barato produzir em determinadas regiões geográficas, geralmente asiáticas, e, portanto, muito da nossa industrialização passou a ser outsourcing do exterior ou até mesmo do Norte da África. Ou seja, desindustrializámos-nos e deixámos também de criar aqui valor e criar riqueza no nosso país. Mantivemos ainda com algumas indústrias que são consideradas intensivas e que não nos trazem grande valor. Eu li há relativamente pouco tempo, e o Eliseu há de concordar certamente comigo, nós somos dos mais antigos na produção de têxtil. E ainda por cima estamos numa região forte sob o ponto de vista têxtil.
E a verdade é que mesmo sendo tão importantes e tão relevantes no têxtil, ou tão importantes e tão relevantes na cutelaria, se quisermos até não irmos só ao têxtil, são indústrias de alguma forma de mão de obra intensiva, a verdade é que nós não conseguimos criar valor em marcas, ou até mesmo ao calçado, apesar do calçado ter tido alguma evolução muito interessante. Nós em Espanha temos marcas fortíssimas. Todos nós as conhecemos, vamos aos nossos centros comerciais e conseguimos encontrar aquelas que são, ou que estão na base em Espanha, do grande desenvolvimento da marca e do desenvolvimento. A mesma coisa que nós podemos encontrar na própria Irlanda, na Alemanha ou outros países, que muitas das vezes nos vêm aqui buscar a matéria-prima. Ou seja, aquilo que nós fomos fazendo foi não demos o salto da inovação e da valorização. Continuamos a criar-nos naquilo que é a produção primária, ou a produção primária, num setor mais básico, que não cria tanto valor, mas não conseguimos de alguma forma reestruturar a própria indústria ou outros setores que de alguma forma pudessem criar mais valor e nos dessem notoriedade. Ora, se nós conseguimos, por exemplo, no turismo, considerar que fôssemos os melhores destinos europeus e mundiais nos últimos anos, ora, se nós de facto também temos as melhores indústrias têxteis, com certeza que temos, porque é que nós não conseguimos criar aqui no têxtil, no agroalimentar ou nos outros setores, uma marca de Portugal que nos criasse valor? Isto vai nos implicar o seguinte, vai nos implicar que a mão de obra que suporta estas próprias indústrias seja uma mão de obra não tão bem remunerada e, consequentemente, muitas das vezes não tão qualificada, e consigamos ter o drama, mas mesmo o drama, e digo isso com toda a sinceridade, de termos os nossos jovens melhores qualificados a emigrar. É evidente que todos nós devemos passar um tempo neste mundo globalizado e eu suporto o mundo globalizado, porque de facto é importante também termos uma visão mais lata do mundo. Eu suporto que de facto todos nós, em determinado momento da nossa vida, devemos ir conhecer outras realidades e estudar um pouco mais lá fora. Eu também o fiz no meu percurso académico. Mas é evidente que esse conhecimento, que é suportado por todos nós, sob o ponto de vista financeiro, tem que ser, ou deve ser, de alguma forma, retribuído em Portugal. Mas para ser retribuído em Portugal, não é com projetos que nos dizem que nos dão uma casa durante alguns meses e poucos mais. Retribuir em Portugal significa termos condições remuneratórias suficientemente atrativas, para além das outras condições de trabalho, que consiga que estas pessoas possam trabalhar em Portugal e desenvolver-se neste contexto. Portanto, o dinheiro tem que ser utilizado fundamentalmente para criarmos uma estrutura industrial, comercial, turística, de serviços, se quisermos chamar assim, que crie valor e que não se mantenha ainda no escalão primário de desenvolvimento que nos traz, ou que nos continua a ser um país simpático, atrativo, de gente até que fala bem inglês e que tem, digamos assim, alguma simpatia com ótima gastronomia, etc, etc, que é muito engraçado nós virmos cá visitar de vez em quando, mas que não temos condições de desenvolvimento e de trabalho, criando aqui um país forte e pujante e que consiga ter voz nos fóruns, nomeadamente nos fóruns comunitários. O Nuno Vieira e Brito foi eleito há cerca de 15 dias presidente do CDS-PP de Guimarães. Estamos num território simpático, onde a gastronomia também é boa, estamos em Guimarães, num território que tem um dos salários mais baixos, o salário médio em Guimarães é mais baixo do que em alguns dos concelhos vizinhos, os mais relevantes. É uma das suas preocupações como presidente do CDS-PP de Guimarães, será uma das suas bandeiras durante os próximos tempos? De longe, de longe. Parece-me que esse é um dos problemas estruturantes que nós temos em Guimarães. Repare que não é um problema de há 15 dias, não é um problema de algum tempo atrás, é um problema que já leva décadas. E repare que, mesmo tendo uma universidade, e a universidade deve significar conhecimento, e conhecimento deve significar valor, e, portanto, deve significar jovens que com o seu conhecimento e com o valor o transmitem para a sociedade, não conseguimos ter tido, mesmo em momentos fundamentais e oportunidades únicas, e eu recordo, por exemplo, a Capital Europeia da Cultura, não conseguimos ter a capacidade de dar mais valor às nossas indústrias,
mais valor ao nosso turismo, mais valor à nossa restauração, mais valor ao nosso comércio, mais valor à nossa investigação. Eu fazia a seguinte pergunta. Eu, se trabalhasse, e ainda por cima, sendo eu pai, obviamente, de filhos que, por razões óbvias, não podem trabalhar em Guimarães e necessariamente não têm emprego em Guimarães. Eu fazia uma pergunta muito direta. E tenho alguns antigos alunos que estão aí a trabalhar. Eu, se trabalhasse no AFPAR, que é um dos polos importantes de Guimarães no sentido de investigação, onde é que eu faria a minha vida? Onde é que eu iria viver? Onde é que eu iria colocar os meus filhos? Se não fosse, obviamente, Guimarães, e não tivesse todas as raízes de ligação a Guimarães. Com certeza que a proximidade que temos é muito mais forte relativamente a Braga relativamente a Guimarães. Portanto, nós não temos tido a capacidade de atrair jovens que nos dessem e que nos desenvolvessem o nosso tecido empresarial, o nosso tecido social, as incubadoras sociais são cada vez mais importantes, o nosso tecido agrícola, a zona importante em que eu particularmente também simpatizo e trabalho, ou seja, nós não temos tido a clarividência de nos colocar numa perspectiva de fixar e atrair novos negócios e novas gentes de maior qualificação, que significa também maior capacidade económica para o nosso território. Quantas multinacionais nós conseguimos cativar nos últimos anos? Provavelmente a resposta não será assim tão fácil. Quantas grandes empresas? Quantos análises estruturantes de valor nós conseguimos fazer? Repare, vamos a um exemplo. Que capacidade de captação nós temos tido, por exemplo, a administração pública? A administração pública foge de Guimarães. Vai para Braga, vai para o Porto, foge de Guimarães. Nós cada vez temos menos capacidade de captar novos investimentos. E isso implica, independentemente de termos uma cidade e um concelho muito bonito, todos nós gostamos aqui de viver, todos nós falamos na qualidade de vida, independentemente de tudo isso, nós não conseguimos, com essa qualidade de vida, sermos atrativos para novas gerações, que essas gerações usufruam dessa qualidade de vida e que sejam capazes de manter o desenvolvimento de Guimarães nos tempos futuros. Portanto, é um problema antigo. Eu presumo e gostaria muito que os jovens que fossem votar agora pela primeira vez nas autárquicas pensassem que nos últimos 20 anos estão a perder gente no concelho. Provavelmente também não conhecem outro projeto político senão o atual nos últimos 20 anos e, portanto, acho que, pelo menos, o benefício da dúvida a outras ideias e a outras formas de ser e de fazer política o deveriam ter. Porque, de facto, para os jovens que nascem hoje em Guimarães, chegam à idade da profissional e ou têm alguma capacidade familiar ou política de se manterem em determinados locais e de fazerem carreira, ou então necessariamente terão que ir dar o seu contributo para outros conselhos. Deixe-me dizer que eu não sou extraordinariamente bairrista, não quer dizer que nós temos que nascer, trabalhar e morrer no mesmo concelho. Nós estamos aqui a falar de balanços, não é? Nós estamos aqui a falar de mais gente que se afasta do que menos gente que regressa. É este balanço que nós estamos aqui a falar, quer dizer, não tem que ser obrigatório que quem nasce em Guimarães tenha que morrer em Guimarães. Agora, o que tem que ser Guimarães atrativa é para que consiga captar mais do que aqueles que saem. E captar mais significa desenvolvimento económico e desenvolvimento social. Quanto à resposta a esta pandemia, como avalia o trabalho que está a ser feito pela Câmara Municipal de Guimarães? Saiu ontem um relatório da ONU que cita Braga e cita Vila Nova de Famalicão como bons exemplos na prática, nas respostas dadas à pandemia da Covid-19. Guimarães fica de fora desse relatório. Mas há uma avaliação que possa já fazer do que foi o trabalho do município nesta resposta? Esse relatório é interessantíssimo. E é interessantíssimo porque, de facto, identifica
Famalicão, Braga e até dentro do distrito de Braga, Esposende com medidas atrativas e medidas imediatas de resposta ao Covid, olhando com atenção para medidas quer junto dos seus municípios, quer junto das suas empresas, ou seja, tornou de uma forma imediata uma resposta de forma a que os seus municípios fossem menos penalizados por toda esta pandemia que nós aqui nos encontramos. E isso denota muitas vezes aquilo que é a resposta que nós analisamos. E essa resposta tem muito a ver com as atitudes. O que é que nós fizemos em Guimarães? Nós praticamente em Guimarães convidámos uma pessoa reputadíssima, não está em causa a pessoa, para fazer um grupo de estudo e um conjunto de medidas. Quer dizer, quando vierem as medidas, provavelmente Braga ou Famalicão, o Esposende, já teve um conjunto de munícipes que sentiram menos peso, até porque estavam em layoff, até porque tinham algumas dificuldades, menos peso nas suas contas dos resíduos ou da água, etc. E, portanto, isso é uma resposta imediata às necessidades. Mais ainda quando Guimarães tem, como sabe, uma situação económica e financeira muito interessante, fruto fundamentalmente dos nossos impostos. E, portanto, se de facto nós contribuímos em determinado momento para as boas finanças do Conselho, numa altura em que todos nós, cidadãos, estamos um pouco mais dificultados perante uma situação de pandemia que é completamente não expectável, seria também, aí sim, expectável relativamente a que o município, de uma forma muito direta, fizesse uma intervenção reduzindo o impacto económico que tem, nomeadamente quando nós estamos, conforme nós referimos anteriormente, perante uma população que é fragilizada economicamente pelos seus rendimentos. E, portanto, esta é uma forma diferente de fazer as coisas. Ou seja, é uma forma de atuar. Provavelmente não foi criado aqui um grupo de pessoas importantes e capazes, não é isso que está em causa, foi de facto, em vez de criar o grupo, atuou-se. E isso é metodologias completamente diferentes. E esta atuação, nós ainda não sabemos o resultado desta análise, gostaríamos pelo menos que viesse ou que tivéssemos conhecimento antes de um rebrote ou um aumento de circunstâncias que irão provavelmente acontecer dentro de alguns meses e que nós deveríamos já estar como tecido económico e tecido social devidamente preparados. Será que estas medidas virão já para a segunda vaga do Covid, se é que ela vem, ou de facto ainda estamos a pensar? Eu sei que tem havido muito trabalho, porque tenho tido o cuidado de ler nos jornais e tenho lido que o Secretário de Estado da Economia vem cá muitas vezes, portanto significa que alguma coisa certamente deverão fazer a nível de trabalho. Mas a verdade é que as medidas não saem, não as conhecemos, não há uma intervenção direta no cidadão e isso me parece que há aqui alguma letargia, o próprio Covid há letargia, portanto não sei se terá aqui alguma influência da própria pandemia, mas há aqui alguma letargia que deveríamos reduzir e devemos ter uma atuação muito mais profunda. Deixe-me dizer ainda que quanto à atuação imediata, apesar de tudo eu fiquei com a nítida sensação, correu bem até agora, mas fiquei com a nítida sensação que poderíamos ter sido muito mais rápidos a diagnosticar e a acompanhar grupos de risco, como os idosos, com uma generalização de testes do que propriamente foi feito. Aliás, o CDS, na altura, interveio nesse sentido e que, de facto, devíamos ter tido uma atuação muito mais eficaz e muito mais imediata do que achamos que poderia ter sido. O Nuno Vieira e Brito entra mais tarde, digamos assim, na vida política ativa. A sua visão sobre a coisa pública e a gestão da coisa pública está a acreditar que possa ser valorizado por muito do eleitorado, que nas próximas eleições autárquicas em Guimarães seja sensibilizado por essa forma diferente, diria eu, de ver a gestão das coisas? Essa pergunta é muito difícil numa resposta quase que imediata. Os políticos estão muito desacreditados. Eu às vezes até mesmo dentro dos políticos eu fico com alguma
dificuldade quando os próprios políticos dizem eu sou político, como se fosse alguma coisa pestilenta ou alguma coisa que não deveríamos utilizar. Eu estudei uma visão há muitos anos de Maurice Duverger, que dizia que todos nós somos políticos, qualquer decisão nossa é uma decisão política. E, portanto, todos nós, no momento das nossas ações, somos políticos. Eu tenho um trajeto que é um trajeto técnico, que me preocupei muito mais com o desenvolvimento da minha carreira profissional, e quer académica, quer como profissional veterinário. Muito ligado à agricultura, como sabe, fui diretor da adega cooperativa há alguns anos, e foi precisamente por essa atividade, se bem que, obviamente, integrei ou integro uma família que sempre teve uma causa pública há várias gerações sobre a política. Era interessante que, à boa maneira minhota, um ramo da minha família era monárquico e conservador e outro ramo era republicano e democrata. Portanto, os minhotos sempre tiveram essa grande característica de poderem balançar dentro dos seus ramos. Portanto, utilizando, se quiser perguntar de que ramo é que cada um de nós poderá, de alguma forma, puxar mais o ritmo em função daquilo que é o momento certo de conversar. Mas, neste contexto, a minha intervenção para a política iniciou-se precisamente no tempo do ministro Jaime Silva, em que eu, sendo também agricultor e portanto, tendo uma proximidade muito grande sobre a agricultura, que é de facto, profissionalmente, um dos meus ramos e também aquele com quem particularmente tenho muita paixão, e sendo diretor, os agricultores eram mal vistos, eram quase como incultos, alguém que de facto não tinha capacidade de gerir negócios, alguém que de facto estaria, digamos, no patamar de baixo do elevador social. E, portanto, isso para mim indignou-me. Achei que ter uma visão tão segregacionista, se quisermos assim chamar, dos agricultores era de facto qualquer coisa que me incomodava, me perturbava e não conseguia perceber como é que eventualmente pudéssemos ter um discurso tão elitista, mesmo sendo um ministro socialista, percebendo depois que esteve em Bruxelas e, portanto, provavelmente bebeu algum do elitismo comunitário e que necessariamente o transpôs para o Ministério. Depois, em 2009, fui sondado, como sabe, para a cabeça de lista do CDS à Assembleia Municipal nas autárquicas, pelo CDS e pelo então Presidente da Comissão Conselheira, o Dr. Rui Barrano, e após um longo momento de pensamento, achei que se era crítico à data, poderia tentar ajudar de uma forma interna através dos meus contributos. Numa análise, não de uma política destrutiva, não tenho essa visão de ver isso, tenho uma boa relação com quase toda a classe política, independentemente da sua origem. Temos que ser minimamente coerentes, civilizados, e é isso que temos que ser, independentemente das ideias, se assim não for, estamos mal. Portanto, foi quando veio o meu batismo político como independente em 2009, e que o resultado foi interessante. Na altura tínhamos 2 deputados municipais, passámos para 4. Deixe-me dizer, eu acho que não disse isto muitas vezes, que a minha condição era não ser líder parlamentar, porque eu achava que muito do que era a Assembleia Municipal ou as Assembleias da República tinham muito típico de áreas de advocacia, com a defesa da honra, com aquelas coisas todas, com aqueles regulamentos que eram tão espartanos que às vezes a mim me fazia confusão, uma pessoa ligada mais prática, que não queria nada de saber desses constrangimentos, e portanto a minha condição foi, eu não sou líder parlamentar, eu sou cabeça de lista, era independente, sou cabeça de lista, muito bem, mas líder parlamentar, por amor de Deus, eu vou intervir na agricultura, que era a minha área de simpatia, na educação e na cultura, era capital europeia da cultura, sou uma pessoa da área da educação e portanto necessariamente fazia todo sentido.
Portanto, digamos que iria tentar pôr os meus contributos nas áreas onde me sentia mais confortável. Na primeira reunião, disseram que não, senhora, tinha sido cabeça de lista, tinha que ser líder parlamentar e, portanto, eu fui um líder parlamentar independente de CDS durante muito tempo, com alguma dificuldade em entender, nesta fase inicial, estes defesas de honras e estas contrapartidas, agora posso defender e agora não posso, e agora o regulamento tem, não tem, que às vezes não ajuda as pessoas a entrar na política, ou seja, as pessoas que não estão por dentro deste sistema mais político. Bom, em 2011 foi a vitória do PSD e do CDS, a coligação ganhou as eleições. Eu era vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo à data, fui convidado profundamente pelo Daniel Campelo para diretor regional e depois para diretor-geral de alimentação e veterinária. Tinha a ver muito também com as minhas características académicas, sou doutorado em ciências veterinárias, tinha trabalhos na área da segurança alimentar, estávamos em graves riscos de termos alguns embargos, porque não tínhamos, por questões económicas, não tínhamos a parte analítica toda pronta e acharam que, de facto, uma pessoa com um cariz técnico poderia ir até Lisboa ajudar a alguma perspectiva. E dizer até Lisboa, mas com toda a tranquilidade, porque eu nasci em Lisboa e, portanto, não me incomoda rigorosamente nada esta perspectiva de até Lisboa. Lá está, é tal mobilidade, eu vim compensar as perdas da mobilidade. Passado um ano e pouco, portanto, numa primeira fase disse que não, a minha família de todo, até por questões económicas, não queria. Estar na política é perder dinheiro, para quem são técnicos com alguma reputação e, portanto, com alguma capacidade financeira. Portanto, a minha família não queria de todo, mas à última da hora impus aqui o poder patriarcal e lá fui. E passado um ano e pouco, a ministra Assunção Cristas me tutelava já e eu, desde que estive em Lisboa, estive muito próximo do vice-primeiro-ministro Paulo Portas, porque a minha área também era uma área de internacionalização do agroalimentar, foi na altura que abrimos um conjunto de mercados aos produtos portugueses que estavam impedidos de exportar. Na altura houve a admissão do engenheiro Daniel Campelo e eu fui convidado para secretário de Estado, onde estive até ao fim do governo e depois posso dizer com gosto que fui membro de 2 governos, porque também fui membro do governo dos 20 dias e, portanto, necessariamente ali atuei. Regressei ao ensino e também estive num período à Comissão dos Vinhos Verdes, pela minha ligação e eleito pela produção. Regressei ao ensino e mantinha, digamos assim, alguma perspectiva muito interessante de apoio de consultadoria, nomeadamente ao Banco Mundial e Angola, que é uma coisa que me dá algum suporte de criatividade científica e de apoio a países que podem ser ajudados por alguma experiência que fui adquirindo, até que necessariamente, politicamente fui tendo, digamos assim, alguns episódios de manifestações de apoio, de ideológico, portanto nunca abandonei, digamos assim, o CDS. Fui apoiante de João Almeida no último congresso, e até que há cerca de uns meses me vieram solicitar que eu encabeçasse uma lista que fosse uma lista o mais consensual possível, no momento em que, de facto, não é um momento fácil, e que achariam que eu poderia ajudar o CDS e ajudar Guimarães através das ideias que possa ter e, digamos assim, do percurso que tem. Não é uma pessoa que faz CDS, por isso mesmo fizemos uma lista forte, uma lista que, no meu entender, teve um cuidado muito grande de paritário. Tenho uma ideia muito forte de que sociedades onde existe uma maior intervenção feminina são sociedades menos corruptas e, portanto, eu tenho aqui também uma forte convicção de que cada vez mais devemos apelar a que
façamos este caminho em conjunto e, portanto, haver uma igualdade de género, pelo menos. E, portanto, essa foi atingida também nos vice-presidentes e gostaria que fosse mais largo também no resto da direção. Quanto ao eleitorado, se vai reconhecer este percurso, eu acho que o eleitorado tem duas formas de agir. Tem uma forma de agir que é a mais fácil, que é continuar a criticar. É tão fácil. Nós podemos dizer que são todos iguais, eles estão lá para o tacho. Portanto, é muito fácil. Ou então podem olhar e dizer assim, bom, quais são as propostas, quais são as ideias. Ele já fez alguma coisa na vida. Ele só andou, aliás, veja, é interessantíssimo. Veja na última, julgo eu que foi a última semana, no sábado, a carreira dos dirigentes da Juventude Socialista, não é? Em quase todos eles estiveram nos lugares autárquicos ou nacionais e, portanto, não tiveram uma única intervenção profissional e, portanto, não sabem o que é difícil tomar decisões. Decisões de empregar ou não, decisões de criar uma nova empresa, decisões de pedir um empréstimo ao banco, porque necessariamente tudo isto são aquilo que são as atividades do cotidiano e são isto que as atividades deveriam fazer. É difícil sair do ritmo atual, do conforto, de escolher novas opções, mais ainda quando temos um problema de pandemia. Mas aquilo que eu sugiro é que, se possível, olhem com atenção. Se nós há 20 anos não estamos a atrair novas pessoas, ao contrário de outros conselhos, e não vou falar em nomes de conselhos, que é para não dizer que isto aqui é uma questão política, mas se nós não estamos a atrair novas pessoas, se de facto não estamos a criar novos negócios e negócios de valor, se de facto não estamos aqui a criar novas perspectivas de desenvolvimento, se de facto não conseguimos potenciar a capital europeia de cultura. Eu pergunto-lhe onde é que estão as indústrias criativas, onde é que somos um verdadeiro valor e fenómeno de indústrias criativas que tenha dado uma significativa diferença relativamente a pré-2012. Se de facto, muitas das vezes, aquilo que é Guimarães se transformam mais em atitudes pontuais do que propriamente estratégias de desenvolvimento, aquilo que eu digo às pessoas que têm que escolher é que pensem. Eu sei que às vezes é difícil, porque a família tem sempre alguém que está a trabalhar no sítio A, B ou C e podem sentir sempre retaliações relativamente ao sítio A, B e C. Mas, de facto, se fizermos agora se nós, de facto, estamos numa democracia, estamos, e se, de facto, nós dizemos que as eleições têm que ser democráticas e livres, a liberdade significa não haver constrangimentos ao direito de voto. Os constrangimentos não podem ser, de facto, de sociais, familiares ou outros. Quando devemos votar, devemos olhar para as melhores propostas e para os melhores protagonistas das propostas. E aqui estamos. Relativamente à questão política em Guimarães, a posição do CDS-PP será de apoiar ou de entrar nas próximas autárquicas em coligação com o PSD, numa repetição dos Juntos por Guimarães de 2017? Essa pergunta não lhe posso responder de uma forma sim ou não tão rápida, como pode imaginar, e estou mesmo certo, com a maior transparência com que a gente tem que ter, estou mesmo certo, também não estava à espera que eu dissesse já que sim ou não, não é? Portanto, mas quando eu tiver a resposta de sim ou não, pode ter a certeza que eu lhe darei de uma forma muito imediata e muito direta, sim ou não, nesse contexto. Mas parece-lhe o cenário mais previsível e o melhor cenário para estas duas forças políticas manterem a coligação de 2017? Deixe-me fazer aqui uma abordagem que é importante e que me
apenas compromete, apesar de saber que tenho aqui um peso institucional nas costas de presidente da Comissão Política, mas que me compromete como livre pensante que sou nesta estrutura. Nós tivemos um projeto de 2009, 2013, 2017. 2013 fui também candidato, há bocado esqueci de dizer isso, candidato à Assembleia Municipal. Nós tivemos um projeto em conjunto. Projeto em conjunto que era um projeto de ideias. Não era um projeto de pessoas. A partir do momento em que se entenda que a coligação Junto por Guimarães é um projeto de pessoa ou de pessoas, esse projeto está condenado. Esta é a minha perspectiva. Eu não entendo, e até pelas funções que já fui tendo, ou é alguém perfeitamente ingênuo e obcecado por poder, que quer ir para qualquer lugar político, ou é alguém que tem que ir com completo desprendimento e dizer que de facto vai fazer uma missão. Hoje a política deveria ser considerada uma missão. E quanto maior a responsabilidade, mais considerado a missão. Eu sei, eu estou a olhar para si e está-me a dizer assim, bom, está um bocado ingênuo e de certeza que sabe que isso não acontece em muitos sítios. Mas eu também vou dizer que também acho que sim, não acontece em muitos sítios, e há muita gente que começa por aí para tentar fazer a sua carreira e a sua atividade profissional. Mas aquilo que eu gostaria de dizer é que, de facto, ela devia ser considerada uma missão e um projeto. E tudo aquilo que nós dissemos até agora é um projeto, ou seja, um projeto de um concelho ou de uma cidade. Repara, eu estou aqui em Pencelo, muito perto de si, de Guimarães, a 3 km. Eu não tenho fibra digital, não sou cidadão. Quer dizer, há aqui necessidade de tentarmos criar cada vez mais um conceito de concelho uniforme, onde todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres, e que de facto consiga que este concelho seja proativo, seja de alguma forma tente procurar na enorme competição, isto é uma competição sobre investimentos, a melhor capacidade de atrair bons investimentos sustentáveis, investimentos que criem valor, e não, de vez em quando, criar aí qualquer coisa, dizer que eu venho para cá, pronto, qualquer coisa, só para vir nos jornais e ficarmos todos na foto de uma forma simpática. Portanto, isso tem que ser construído por um projeto. E este projeto tem que ter várias vertentes. Vai-me perguntar, o CDS consegue atrair eleitorado suficiente para criar o projeto sozinho? A resposta é não. Não é? Infelizmente, ainda não conseguimos criar essa atratividade de nos dizer este partido tem um conjunto de ideias e de pessoas que conseguem, de facto, fazer diferente. E, portanto, necessariamente, se queremos que um projeto das nossas ideias, onde parte das nossas ideias seja contribuído, seja também possibilidade de ser alternativa, obviamente terá que ser feito numa forma de juntar pessoas que tenham ideias próximas das nossas, tal como foi feito em 2013 e 2017, e o consigamos fazer em 2020. Se entendemos que é o... Conhece Bruno Fernandes, sim, o atual líder do Partido Social Democrata. Conheço há muitos anos Bruno Fernandes. Deixe-me também dizer que, fruto das minhas atividades, sou presidente do júri da Feira dos 27 em São Torquato há muitos anos, e, portanto, já o Bruno era presidente de junta, já tínhamos pelo menos esses momentos todos os anos de convívio nesse sentido, para além de outras atividades políticas que partilhamos em conjunto, quer no âmbito da coligação onde nós estivemos, quer também noutros momentos com Guimarães. Portanto, sim, conheço o Bruno Fernandes. E o entendimento estará facilitado, no caso de ser essa a opção? Entre os líderes, pelo menos. Eu acho que tem que haver boa sintonia entre as pessoas. E, portanto, a pergunta é interessante.
não creio que tenha segundo sentido, mas a pergunta é interessante e, portanto, essa sintonia entende-se, é relevante para não fazer. Deixe-me dizer também que, mesmo no casamento, não temos que ter sempre as mesmas ideias. Aliás, eu acho que, muitas das vezes, quando nós temos ideias diferentes e as conseguimos partilhar de uma forma civilizada, conseguimos encontrar um equilíbrio conjunto para termos melhores soluções. Repare, se quisermos ir à Câmara, nós temos evidentes de sintonia entre o Presidente e um vereador, e até agora nada. Portanto, significa que eles provavelmente conseguirão chegar a um acordo de entendimento para que Guimarães avance, porque institucionalmente isso é importante, não é? Portanto, sob o ponto de vista de sintonia pessoal, ela existe. Sob o ponto de vista de sintonia política, ela já foi, de alguma forma, comprovada dentro daquilo que tem sido o bom relacionamento da coligação junto por Guimarães, até, nomeadamente, e quero aqui fazer uma especial referência ao nosso vereador engenheiro Monteiro Castro, tem tido uma intervenção também muito atuante e positiva na Câmara e que tem estado a trabalhar também com o Bruno Fernandes nesta manutenção da coligação que tem sido feita nestes 4 anos. Portanto, sob o ponto de vista pessoal, se é esse o objetivo da pergunta, não tenho problema nenhum. Se tivesse, também lhe respondo, se tivesse, eu acho que há coisas mais importantes na vida do que as nossas simpatias pessoais e, portanto, iríamos limar a simpatia pessoal para um trabalho conjunto nesta perspectiva. Deixe-me dizer que ao longo da minha atividade profissional, que foi imensa, desde com alunos, dirigentes, secretários de Estado, trabalhei com gente que gostava e com gente que não gostava nada. Eu tinha que ir ajustando, sabe, para dançar são precisos 2 e, portanto, a música nós temos que a tocar em conjunto nesse sentido. Portanto, mas se quiser, para que não fique sobre a dúvida, a música é suave. Relativamente à atualidade política guimaranense, é incontornável falar nessa questão, até porque na sua intervenção também já a referiu. Tivemos recentemente as eleições para a distrital do Partido Socialista. Há nitidamente aqui uma questão a resolver dentro do partido que exerce o poder em Guimarães há mais de 30 anos. Portanto, temos o vereador Ricardo Costa, que está na Câmara Municipal, numa Câmara cujo presidente apoiou o seu opositor nestas eleições, e temos também o líder da Conselhia do Partido Socialista, que, apoiando o outro candidato, portanto, viu Ricardo Costa vencer no seu território estas eleições. Como é que avalia esta questão que é importante para Guimarães, porque falamos do partido que atualmente exerce o poder, falamos de uma sintonia que possa existir na Câmara Municipal entre o vereador e o presidente da Câmara Municipal. Como é que vê tudo isto? Que leitura é que faz? Eu posso fazer aqui um preâmbulo muito pequenino, antes de chegarmos a esse ponto. Eu tenho uma dúvida imensa que não consegui interpretar, e se me puder ajudar nessa interpretação, fico-lhe imensamente grato, que é a falta de protagonismo que Guimarães tem a nível nacional sob o ponto de vista do Partido Socialista. Vamos lá ver. Portugal é cada vez mais concêntrico, concorda comigo? Claramente. Pronto, eu estive por lá e, portanto, de alguma forma, sendo mais concêntrico, onde nós encontramos muito do poder, da decisão do poder, é de longe em Lisboa. E, obviamente, o poder é um poder executivo, que é o governo. Se eu lhe perguntasse, membros do Partido Socialista de Guimarães, que vivessem em Guimarães, que tenham sido, nos últimos anos, membros do governo, recorde. Não conseguirei responder. É o mesmo Partido Socialista que há 30 anos está em Guimarães. A minha pergunta é, não há quadros socialistas de qualidade que vão para Lisboa
mostrar o seu valor. Repare, no meu governo, no governo que eu fiz parte, não era meu, obviamente, mas no governo, e tenho muita honra de ter feito parte nesse, e acho que a história irá dar o verdadeiro valor. No governo onde eu fiz parte, por exemplo, o CDS teve 2 elementos, eu próprio e a Vânia Dias da Silva. O Partido Social Democrata teve, apesar de não viver diariamente em Guimarães, mas é uma pessoa conotada com Guimarães, teve o Emílio Guerreiro. E assim foi acontecendo no outro partido. Portanto, Guimarães, e pronto, eu não quero ser, quer dizer, até mesmo nestes governos atuais, onde a família está toda junta, pai, mãe, filho, etc., marido e mulher, primos e tal, mesmo assim, e sendo da família, também não se conseguiu ir para o governo. Ou seja, o Partido Socialista não tem, na minha perspectiva, uma verdadeira afirmação nacional. E essa falta de afirmação nacional que Guimarães necessariamente tem que ter para resolvermos aquele problema todo anterior, não é? Porque, obviamente, tendo pessoas que tenham capacidade de decisão, é mais fácil encontrar os investimentos certos, é mais fácil encontrar os parceiros certos, é mais fácil alocar determinados serviços, é mais fácil. Guimarães não tem tido. E Guimarães teria que ter, até porque hegemonicamente, como nós sabemos, há 30 anos, está uma força no poder. Força no poder essa que tem criado os seus militantes, tem colocado-os como assessor na Câmara, etc, 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 mas a verdade é que eles não conseguem saltar para um panorama nacional. Eu não vou aqui dizer se tem qualidade ou não, isso não compete a mim. Eu estou aqui a criar factos. Dizer que, se é verdade que o PS não consegue, é verdade que outros partidos o têm conseguido, mesmo com um peso significativamente inferior, nacional ou local, relativamente a essa perspectiva. E, portanto, nessa análise, eu quero dizer também aqui que conheço muito bem o Joaquim Barreto, porque, dadas as minhas áreas agrícolas, eu trabalho com ele, ou trabalhei com ele já, ele era assessor do Parcido Sumavial, presidente da Câmara de Faro, portanto, imagine a quantidade de anos que isso já ocorreu. Portanto, conheço belíssimamente bem o Joaquim Barreto, temos uma relação pessoal ótima e, portanto, eu nem sequer vou aqui dizer quem é que votaria, porque, graças a Deus, nem tenho esse problema de saberem quem tem que votar nesta circunstância. Mas eu estou a analisar numa questão de impacto nacional da própria eleição. Ora, nesta perspectiva, para Guimarães, ter um interlocutor à frente de uma federação distrital era extraordinariamente interessante. Como forma, vamos lá ver, é óbvio que eu prefiro que ganhe sempre o CDS, não é isso que está em causa, mas estamos aqui a fazer uma análise global. Não sou comentador político, também sou, às vezes, na RTP2, mas não é aqui nesta perspectiva que me está a abordar. Não é? Mas aquilo que eu estou a dizer é que muito da falta de peso, ou poderíamos aqui colmatar, ou pelo menos dizer, ou dizer, pelo menos está ali alguém e mesmo assim não consegue, ou está ali alguém, mas já se consegue, não é? Mas pelo menos já sabíamos que havia aqui uma posição importante. Portanto, eu lastimo que Guimarães não consiga, não vou dizer que preferi ganhar Ricardo Costa, porque o Joaquim Barreto queria muito aborrecer comigo e eu tenho boas relações pessoais com ele, portanto, não é nada disso, como eu disse, não é o meu problema, mas o meu problema é, de facto, Guimarães não tem, e com o resultado destas eleições não será aparente que o venha a ter, um impacto importante a nível nacional. Mesmo com os atuais deputados de Guimarães, que alguns já o são há bastantes anos, não se tem visto esse peso que nós acharíamos importante para que Guimarães consiga ter outra projeção, que é a projeção necessária.
E, portanto, nesta visão das eleições, eu vejo isto desta maneira. Eu vejo que Guimarães tem que ter maior afirmação nos seus órgãos e, portanto, o PS perdeu uma ocasião de o fazer. O PSD tem um peso importante hoje na sua estrutura nacional. O CDS também o tem, o Rui Barreira, também o Mário Cunha Reis são da Comissão Política e, portanto, necessariamente também tem um peso de influência, obviamente, mais limitado do ponto de vista do acesso ao poder, mas aquilo que nós consideramos é que, de facto, se perde aqui uma oportunidade de haver uma maior expressão de Guimarães. Como é que fica a Câmara? Isto é muito fácil, eu acho que quem pode manda, e, portanto, o Sr. Presidente da Câmara, com certeza, pode e manda, deverá achar ou ver qual é a melhor forma de gerir quer o atual executivo, percebendo que Ricardo Costa tem um papel muito importante, que é o do desenvolvimento económico, e, portanto, não se percebe agora, neste período de pandemia, como é que nós vamos atuar neste desenvolvimento económico, ainda por cima com as parcerias com o professor António Cunha. Portanto, há aqui uma confusão muito grande, que não é nada útil para Guimarães nesta confusão, e também pensar necessariamente como é que irá fazer a sua lista para os próximos tempos, ou então já vimos muita coisa, muitos inimigos zangarem-se, e, portanto, poderemos encontrar aqui uma solução de equilíbrio para que a socialista consiga encontrar. Mas acho que para uma boa eficiência do município era bom que, uma vez por todas, chegassem aqui a um entendimento comum e desenvolvessem, se pudessem, ou não desenvolvessem, fossem substituídos, não há drama nenhum, desenvolvessem uma estratégia tão importante nos dias de hoje na parte do norte. Mas haverá aqui uma fragilidade no Partido Socialista que possa vir a ser aproveitada pela oposição nas próximas eleições autárquicas. Já agora colocava-lhe uma outra questão. O surgimento de partidos com alguns ideais próximos do CDS-PP, falo do Chega, falo também da Iniciativa Liberal, e com a necessidade até do PSD de se aproximar eventualmente mais à direita, não ficará encurralado aqui o CDS-PP. Daí, se calhar, dizer que esta altura, e há cerca de meia hora atrás, na nossa conversa, esta seria uma altura difícil, seria um grande desafio as próximas autárquicas para o Nuno Vieira Brito e para a sua equipa. A sua leitura é ótima. A sua leitura é ótima e eu, se estivesse do seu lado, fazia rigorosamente a mesma pergunta. Com uma exceção, se me permite. Eu não gostaria que os meus ideários políticos se aproximassem dos ideários políticos do Chega. Não tenho essa simpatia nessa perspectiva. Repare que não estou a dizer da Iniciativa Liberal, estou a dizer só do Chega, que de facto me parece que há aqui um populismo de direita que eu não tenho proximidade nenhuma e acho que de facto é esse um... Mas defende uma clarificação da posição do CDS-PP, para que o eleitorado não tenha dúvidas do seu posicionamento? Eu acho que se o CDS-PP, ao longo destes anos todos, não mostrou qual é a sua parte ideológica, mal seria. Portanto, significa que não fizemos bem o nosso trabalho. É evidente que não é positivo o aparecimento de fenómenos como Chega, mas são fenómenos que surgem na Europa. Como sabe e vê muito bem, são eleitores que vêm transversalmente de todos os partidos, desde o Partido Comunista até ao CDS, PSD, é isso que tem feito, são eleitores descontentes. Mais a fundo, eu gostaria que fosse muito interessante uma análise sociológica, porque é que surgem e como é que surgem estes movimentos populistas e aquilo que tem sido a influência da extrema-direita americana no financiamento destes fenómenos, mas isso provavelmente o eleitor no momento de voto não estará nada a pensar nesses momentos e, portanto, será a pensar noutras características. O CDS, de facto, tem agora, digamos assim, partidos que podem ameaçar ou ameaçam com certeza
seu eleitorado tradicional, sejam esses, fundamentalmente esses que referiu. Não vejo a aproximação do PSD à ala direita, antes pelo contrário, se estiver com certeza que está atento das suas funções, nós temos estado a ver o PSD muitas vezes a dar aqui uma mão muito interessante ao PS na própria Assembleia, no próprio Parlamento, nomeadamente naquilo que aconteceu recentemente com os debates que incomodavam muito o Sr. Primeiro-Ministro e o PSD teve a amabilidade de os eliminar. E isso não é só preocupante aí, há um outro aspecto que eu não posso deixar de dar nota, que é a nossa preocupação relativamente aos debates europeus. Repare que nós só falámos no debate quinzenal, mas também era tradição, antes dos grandes conselhos nacionais, dos conselhos europeus, haver um momento de vida do Primeiro-Ministro ao Parlamento para que as grandes decisões fossem tomadas necessariamente no Parlamento e se fossem elas discutidas nesse sentido. Portanto, e mesmo esses debates também foram eliminados. Portanto, o que nos reduz, digamos assim, o caráter participativo do Parlamento. E cada vez mais também afasta as pessoas do Parlamento. Deixe-me dizer que o fenómeno de deputado é muito incompreendido, porque a grande maioria, era há pouco que eu começava a perguntar dos políticos, a grande maioria não entende muito bem o que é que está a fazer um deputado, não é? E não entende muitas vezes porque é que o deputado não intervém mais, porque são poucos os que intervêm quando nós vemos na televisão, ou porque é que não está mais próximo das nossas comunidades. Eu aí sou também um fiel apoiante de que, de facto, os deputados devem ser muito mais próximos da comunidade que os elege e não muito mais disformes, independentemente de serem pessoas reputadas e reconhecidas e tal de valor, mas acho que, de facto, o sentimento de pertença e de estar, conforme há pouco falei, na presença, por exemplo, de membros do governo do próprio local, devem ser muito mais ativos. E, portanto, aí temos visto também um bom trabalho de André Coelho Lima, que mesmo não sendo, e ainda por cima votou num sentido que eu nunca votaria, que era dar o jeito ao seu primeiro-ministro para que ele não vá lá de 15 em 15 dias, de alguma forma tem feito, digamos, algum jus a Guimarães. Mas isto para lhe dizer que necessariamente o PSD não me parece que esteja aproximado do CDS, no sentido nacional, parece-me sim que está a tentar captar os votos do centro, que é aí que se ganha também como salvo as eleições, e portanto esse espaço não está ameaçado, estaria ameaçado por outros partidos que estão a ser feitos. O CDS saiu de umas eleições fragilizado, notoriamente reconhecido, agora com uma nova liderança que se afirmou após uma luta renhida e que a seguir teve a pandemia e, portanto, necessariamente dificuldade em se afirmar. Creio que é um desafio grande essa liderança se afirmar a nível nacional com as suas propostas e com as suas ideias, e isso, obviamente, influenciará todo o CDS a nível nacional. É evidente também que o CDS Guimarães contribuirá para que o CDS vá crescendo e dentro da maior cordialidade e da maior ética que tenha que ter, quer com a distrital, quer com a nacional. Vou só completar a minha observação de há pouco, quando lhe fazia essa questão. O PSD, para ser governo, para conseguir bons resultados, para além do centro, terá de conseguir conquistar mais, digo eu, eleitorado à direita. Portanto, com o aproximar de eleições, acredito que o espectro vá alargar no PSD e a tentativa de chegar a estes públicos, a estas pessoas, possa ser mais forte, diria. Há uma outra questão, e relativamente à liderança do CDS-PP, tem o líder mais novo da história do partido. Isto pode ser benéfico na captação de eleitores mais novos também? Esse é um comentário muito interessante, porque às vezes, de uma maneira depreciativa, temos estado a falar da idade. E eu contesto de uma forma muito simples. Por um lado, porque trabalho com alunos e, portanto, necessariamente
valorizo muito a juventude e a nova juventude e as suas capacidades. Portanto, de todo não tenho essa perspectiva. Depois, também, sob o ponto de vista pessoal, tenho como missão que, chegando a determinado patamar, eu não diria sequer etário, mas diria um determinado patamar comportamental, está na altura também de ajudar os filhos e, digamos assim, fazer o complemento geracional, no sentido também de ver o caminho bem feito, e, portanto, também o estou a fazer sob o ponto de vista da minha vida pessoal e da minha vida, digamos assim, patrimonial. Portanto, isso não me incomoda. E terceiro, eu tenho visto com muito apreço alguns fenómenos de estadistas, e cito, por exemplo, o primeiro-ministro austríaco, cito, por exemplo, a primeira-ministra da Finlândia, que deu um raspanete de todo tamanho ao primeiro-ministro espanhol, quando com a mão estendida pedia mais dinheiro, porque não lhe chegava e, portanto, não queriam fazer reformas e não queria, de facto, e queria, no fundo, que fosse mais dinheiro a fundo perdido e ponto, sem qualquer reestruturação, mantermos aquela ideia dos países do Sul, países que gostam de sol, e que é verdade, e gostamos, não tem mal nenhum, e somos um bocadinho pouco menos trabalhadores, o que não é verdade, porque trabalhamos muitíssimo mais do que a Europa do Norte, mas isso não vem aqui para o caso. A verdade é que vejo, e cito sempre esses casos, mesmo a da Nova Zelândia, como primeiros-ministros que têm feito um bom trabalho com uma idade próxima de Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, para mim, a idade não é importante. É, como disse e bem, um ativo, desde que esse ativo seja traduzido também num conjunto de propostas e ideias que venha a reduzir o desencanto que os jovens vão tendo com a política e com a atividade do cotidiano, e que consiga, de facto, penetrar e convencer todas as pessoas que é a nova forma de fazer e tenham uma perspectiva de crescimento do país. Portanto, a idade, para mim, é um fator positivo, como disse, e bem, mas tem que ser associado também a um conjunto de propostas válidas que tem que o CDS ir propondo. A idade é uma questão de tempo, diria, e é mesmo, e o tempo vai passando e a nossa conversa está também já longa. Nuno, eu ia pedir-lhe que nos deixasse uma mensagem àquelas pessoas que nos estão a ouvir relativamente ao CDS-PP, relativamente a este momento particular da nossa história, o momento que vivemos desta pandemia da Covid-19, para fecharmos aqui a nossa conversa. Certamente havemos de falar muito em breve, durante o próximo ano, as eleições autárquicas estão aí a chegar, diria, e portanto, que mensagem é que o Nuno Vieira Brito quer deixar nesta altura a quem nos vê? Bom, eu primeiro dizer que, de facto, foi uma conversa muito rápida e, portanto, espero que haja mais e que, de facto, não sejam através de Zoom e, portanto, consigamos trocar ideias sobre o CDS ou sobre o que entender com alguma assertividade. Às pessoas que nos ouvem, há uma mensagem de esperança, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de preocupação. Uma mensagem de esperança, com certeza, que há semelhança do que aconteceu com diferentes pandemias que são cíclicas, também iremos vencer esta, será um trabalho conjunto, mas esse trabalho tem que ser feito por todos nós, no sentido de defendermos aquilo que são as principais medidas de precaução que vamos tendo, e para além daquelas que nos são transmitidas muitas vezes pela Direção-Geral de Saúde, o façamos também dentro daquilo que são as medidas que nós consideramos as mais seguras e mais corretas para toda essa função. Ainda, para além dessa esperança, obviamente uma preocupação. Já manifestei no início, continuo a manifestar, preocupo muito, mas muito, com dois grupos etários, de facto os mais idosos. Acho que é necessário uma intervenção dos mais idosos, porque se tivermos novo confinamento, praticamente mantém ainda algum confinamento, é necessário uma proximidade e uma proximidade também com a família
e intergeracional. Nós aprendemos imenso com os nossos avós. E os nossos avós precisam também dos mais novos para que, de facto, se haja esta transmissão do conhecimento tão relevante para as gerações e para a formação do ser. Portanto, essa preocupação que tenho pelos mais idosos e uma outra preocupação sobre aqueles mais desfavorecidos que provavelmente terão com dificuldade, mais uma vez, de perder o seu emprego por layoff ou por questões estruturantes da nossa economia. E, por fim, a terceira, da segunda passa para a terceira, mas essa é a transversal, uma preocupação aos jovens. Eu gostaria que os jovens não tivessem que sair de Guimarães para encontrar caminho noutras cidades e que conseguissem aqui desenvolver as suas aptidões que são bem precisas para que todos nós consigamos viver com mais qualidade e com melhor qualidade. Muito obrigado, Nuno Vieira e Brito, pelo tempo que despendeu para a nossa conversa desta noite. Muito obrigado. Obrigado. Foi mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19. Hoje convidado foi Nuno Vieira e Brito, é atualmente o presidente da Conselhia do CDS-PD. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde estão todas as edições deste e dos outros programas que realizamos durante este período de pandemia. Convido-os também a acompanharem o nosso trabalho através da nossa página no Facebook e em maisguimarães.pt. Obrigado pela companhia nesta noite de quarta-feira. Nós voltaremos no próximo domingo com mais uma edição a partir das 21 horas. Mais uma conversa com sentido no Mais Guimarães. Boa noite.